Meu querido amigo, meu querido irmão, você que me ouve, eu quero nesta noite compartilhar com você da palavra de Deus, de um assunto pertinente e responder àqueles que me têm questionado sobre esse assunto. E o assunto que quero falar hoje é a ceia e a mesa do Senhor. Este tema muitas vezes é mal interpretado e deixa muitas dúvidas em meio aos cristãos. Queremos então, nesta noite, ajudar a você que me ouve a entender melhor esse assunto tão importante e que expressa a comunhão máxima entre os santos, procurando dar algumas orientações para o caminhar seguro nesse assunto tão importante na vida dos santos. Vamos primeiro analisar do ponto de vista individual, ou seja, o da responsabilidade de cada um. Assunto que vemos em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23 até o final, em conjunto com outras passagens. Depois vamos ver o assunto da mesa do Senhor. Para isso, iremos até 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 16 até o fim, em conjunto também com outras passagens. Cada cristão consegue ver perfeitamente a sua responsabilidade individual em 1 Coríntios 11, e com certeza isso ficará mais evidente ainda depois deste estudo. Temos que começar pelo aspecto negativo do que estava ocorrendo ali, para entendermos esse tão lindo memorial. No capítulo 11 de 1 Coríntios, encontramos o nosso irmão Paulo exortando os irmãos pela maneira que eles procediam na ceia, sendo que ele chegou a dizer: não é a ceia do Senhor que vocês celebram. Sendo assim, corremos o risco de não estar celebrando a ceia do Senhor. Veja que os irmãos ali confundiam a ceia com uma festa de amor, ao que tudo indica. Comiam juntos e bebiam de comum acordo, mas alguns comiam demais e havia até quem se embriagasse. E ainda se dividiam entre os mais abastados e os menos abastados. Sendo assim, nós vemos que Paulo os exortava individualmente, mostrando a responsabilidade de cada um quanto a tomar a ceia, dizendo que podemos trazer julgamento sobre nós se não nos julgarmos a nós mesmos. Sendo que quem participa indignamente pode chegar a ficar doente e até dormir. Expressão essa que aqui nesse texto significa morrer. Por isso, irmão, é de grande responsabilidade o julgar a si mesmo. Mas veja que o texto não diz para nós julgarmos e não comermos, e sim para nós nos julgarmos e, após isso, participarmos da ceia comendo. Quanto a esse aspecto, acredito que na grande maioria os cristãos têm se julgado e deixado de participar da ceia. Mas, meu amado, quero lhe exortar que o ensino aqui é bem diferente. Então, se você está agindo assim, repense e estude melhor o assunto da responsabilidade individual quanto ao julgar a si mesmo. Agora, quanto ao aspecto que encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, relacionado à mesa do Senhor, vamos falar sobre as associações e alguns pontos que aqui gostaríamos de considerar. Vou enumerar a todos e depois falarei sobre cada um. Mal moral,
mal doutrinário, associação religiosa, responsabilidade individual. Mas precisamos ter em mente que o capítulo 10 de 1 Coríntios nos fala de uma mesa e de todas as coisas que estão associadas a ela, seja a mesa do Senhor, seja a mesa dos demônios. Então lembremos sempre que a nossa associação determina aonde estamos assentados. Encontramos o mal moral em 1 Coríntios capítulo 5. Vemos com clareza que ali havia um mal moral, até o ponto de ocorrer fornicação e prostituição. E veja a colocação de nosso irmão Paulo no versículo 6 e 7. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Limpai-vos do fermento velho. Então, para nós, fica muito claro que se você tem comunhão com o irmão que anda em mau moral, você está permitindo levedar a massa, ou seja, a todos, pois somos unicamente um pão. Sendo assim, só existe um jeito, e é colocar essa pessoa para fora. Mas para fora do quê? Se o corpo é de Cristo e somos membros um do outro. Então, amado, para entendermos, colocar para fora significa colocar para fora desse memorial, conhecido por muitos como ceia do Senhor, que é feito à mesa que pertence ao Senhor. E assim que esse que vive nesse erro se corrigir, devemos novamente convidá-lo a participar conosco. Então veja que quanto ao aspecto da associação, a responsabilidade já não é mais somente individual, e sim de todos os irmãos e irmãs envolvidos nesse partimento de pão, ou seja, a assembleia, ou irmãos reunidos, ou congregação de irmãos, ou igreja, o nome que você quiser dar a esse grupo que se reúne nesse local. Veja que Paulo trata do assunto como fermento, e fermento sempre está relacionado a algo mal, algo que traz prejuízo. Então reveja o seu pensamento em relação a esses que vivem em mau moral. Veja que Paulo se refere aos que se dizem irmãos e não aos homens desse mundo, pois assim não poderíamos mais viver no mundo, pois separar o fermento refere-se a um cristão e não a um homem que não conhece a Deus. Infelizmente, eu sei que existem alguns irmãos que se separam desses em relação à comunhão em suas casas, em seus relacionamentos. Mas veja que isso não é o que Paulo está falando. O que ele está falando é uma associação à mesa do Senhor, a participar com ele da ceia do Senhor. Então, estar se associando, ou seja, partindo o pão com ele, tomando ceia com ele, você está se incluindo ou se associando a essa imoralidade. Pois a palavra de Deus diz: pois todos que comem do altar são participantes do altar. Isso é um eco em nossa vida, para nos separarmos na ceia desses tais, para que se arrependam e voltem a viver como cristãos, dignos, e mostrem em seu caminhar essa mudança de mentalidade. Nesse aspecto, devemos ter em mente que não é que temos autoridade sobre a mesa do Senhor, mas encontramos o ensino em 1 Coríntios 10, claro, que os participantes do altar, e aqui uma clara demonstração da mesa do Senhor e sua ceia, estão integrados um ao outro. Sendo assim, todos participantes em conjunto
Veja que isso nos fala de um só corpo. Sendo assim, não posso participar com qualquer um, em qualquer lugar, numa situação de indignidade. Lembremos do ensino do Evangelho de Marcos, onde o Senhor manda os seus irem procurar o lugar onde foi instituída a ceia entre eles. Antes de falar sobre alguns aspectos importantes desse assunto, gostaria de compartilhar sobre cartas de recomendação. Lembremos de nosso amado irmão Paulo. Por favor, leia o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo, no início de sua caminhada, quis participar com os irmãos, e eles temiam a Paulo, pois era um conhecido perseguidor. Sendo assim, precisou da interferência de Barnabé, ou melhor, Barnabé apresentou Paulo aos demais, e assim só ele foi aceito na comunidade dos irmãos. Percebemos aqui que a apresentação teve um peso superior ao testemunho pessoal de Paulo, ou seja, Paulo não seria de forma alguma recebido pelos irmãos sem a apresentação pessoal de Barnabé em seu favor, pois o seu testemunho pessoal precisava ser provado por alguém, e esse alguém foi Barnabé. E Paulo, olha bem, Paulo aceitou essa condição. Por que será que alguns de nós ficamos bravos e até irados quando não somos aceitos em um local desconhecido? Creio que seja a falta de entendimento quanto ao seu lugar à mesa do Senhor. Olhemos para as Escrituras e veremos que a carta de recomendação, muito importante agora você ler Romanos capítulo 16, 1. E também ler 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 3. Nesses 3 capítulos você vai encontrar uma instrução muito boa sobre carta de recomendação, que é usada em diversas situações. E ela nada mais é do que uma apresentação, ou melhor, um endosso pessoal sobre o caráter de um outro cristão por alguém. Sendo assim, hoje, nesses dias que vivemos, dias difíceis, irmãos que são desconhecidos nossos, precisam trazer uma carta de recomendação de outras testemunhas, das quais, de alguma maneira, temos conhecimento. E se não temos, é nossa responsabilidade tomar o conhecimento necessário. Para isso, devemos nos ocupar e buscar aqueles que de coração puro invocam o Senhor, pois esse sim seria muito bom com eles partilhar a ceia na mesa do Senhor. Nosso próximo assunto é o mal doutrinário. Veja, irmão, um assunto muito importante. Você que me ouve, medite em Gálatas capítulo 5. E depois que você meditar em Gálatas, lembre-se do que eu estou falando, pois você precisa ter uma mente aberta para entender que o fermento mal ali exposto é um mal doutrinário que permeia o lugar de reunião até os dias de hoje. Quero chamar a sua atenção em relação ao versículo 9 desse capítulo 5 de Gálatas, pois ele diz também que um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja, não é alguns, é toda.
Esse ponto, amado, é muito importante, pois o fermento tem que ser lançado fora, senão tudo ficará levedado. Preste atenção, meu amado, você que me ouve, ao que Paulo nos fala. Não se deixe enganar. Andar em mistura é abrir a possibilidade para se levedar tudo, correr o risco de deixar as más doutrinas crescerem em nosso meio. E isso precisa ser sanado. Sendo assim, qualquer um, independente de quem seja, se traz uma má doutrina ou uma outra doutrina, precisa e deve ser exortado e se corrigir. E se essa pessoa não se atentar a isso, ela precisa ser colocada para fora do partir do pão, para que ela possa se arrepender. Veja, amado, quando eu falo para fora do partir do pão, eu não estou dizendo que ela está excluída do corpo, porque o corpo é de Cristo, mas o partir do pão, a mesa do Senhor que Ele colocou, é uma responsabilidade dos todos que estão ali envolvidos. E os membros desse corpo, não essa ou aquela estrutura religiosa, ou seja, os membros desse corpo ali reunidos têm autoridade para colocar para fora ou não receber tal pessoa na comunhão. Mas lembre-se, o objetivo é sempre ganhar essa pessoa para o arrependimento, para que ela possa estar novamente entre os santos quando for o momento adequado. Então, quando alguém quer participar efetivamente à mesa do Senhor, na comunhão prática, essa pessoa tem que ser conhecida, suas doutrinas têm que ser levadas em conta. Temos que ver se as suas doutrinas não agridem a verdade de Deus. Tomemos cuidado, amado, em receber e participar com pessoas onde as coisas não estão bem esclarecidas. Deus leva em conta o tempo da ignorância. Mas se você tem a revelação da verdade e agora tem recebido esse ensino, você deixou de ser inocente, pois tem conhecido o proceder quanto à recepção, à mesa e a partir o pão junto com o santo. Se você percebe que não está de acordo com as Escrituras, tome um passo e mude o seu caminho. Com certeza, temos mais a esclarecer e muitas luz para receber do Senhor. Mas, como o propósito desse assunto é ajudar o santo, não vamos nos alongar e vamos ao próximo tema, que é o mal moral. Voltemos novamente nossos olhos para 1 Coríntios 5. Lemos com atenção esse capítulo e lembremos como o velho fermento, novamente no versículo 6. E mais uma vez, vemos Paulo exortando para colocar para fora, para que não levede toda a massa. O assunto aqui é relacionado à prostituição, adultério, fornicação, ou seja, tudo que é imoral. Tudo que é imoral deve ser colocado para fora da mesa do Senhor. Sendo assim, essas coisas não têm lugar entre aqueles que estão à mesa do Senhor. Se alguém vem de fora e tem tal prática, não deve ser aceito. Se alguém no meio dos amados tem caído nesse mal, deve ser colocado para fora, até que se arrependa e volte ao seu lugar, depois de demonstrar
o arrependimento. Esse assunto é muito efetivo e não tem outro caminho. Devemos estar atentos às doutrinas que Deus nos deixou e não deixemos de lado a verdade, pois, como diz a própria palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, quanto ao tempo que essa pessoa vai ser exercitada fora do partir do pão, não deve ser especificado. Mas o que se deve procurar é a demonstração do arrependimento. E assim que de fato for notado esse arrependimento, ele deve ser admitido novamente, imediatamente, para não ocorrer de haver um desgaste ou até desânimo por parte dele. Mas como já falamos, deve realmente haver um arrependimento. E isso é demonstrado no caminhar desse santo. Agora, vamos tratar de um outro ponto, que no meu modo de ver, nos dias de hoje, é muito importante. E, infelizmente, muitos não têm levado a cabo. E o ponto aqui que eu gostaria de compartilhar com você é a associação religiosa. E este ponto hoje é onde eu penso que a maioria dos cristãos, ainda que verdadeiros e compromissados, tem demonstrado pouco conhecimento e participado de uma mesa de uma certa forma ecumênica, muitas vezes sem perceber que está fazendo isso, por falta de conhecimento das Escrituras, e outras vezes por falta de coragem de seguir aos ensinos do Senhor Jesus e as orientações dos apóstolos, principalmente de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. E infelizmente esse ponto é uma desonra ao nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, vemos que o pão faz uma referência tanto ao corpo de nosso Senhor Jesus, quanto à igreja, associando você e eu à mesa do Senhor e ao único corpo. E se lembrarmos imediatamente de Hebreus 13, veremos que fomos chamados a Ele para fora, ou seja, devemos sair de tudo aquilo que não leva o nome do Senhor, ou tudo que esteja ligado a outro nome, pois a referência da sua presença é onde 2 ou 3 estão reunidos ao seu nome. Confira Mateus capítulo 18, versículo 20. Meu amado, se você se reúne em outro nome, seja ele qual for, quero dizer para você que você está praticando o sectarismo. Se a doutrina que você pratica não é a dos apóstolos, ainda que muitos digam para você que isso é coisa do passado, eu quero dizer que você não está seguindo ao Senhor, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 13. Para resumir, qualquer outro fundamento que não seja a unidade do corpo de Cristo, seja um grupo religioso, um grupo livre, um grupo independente ou uma denominação estabelecida, de fato não temos a mesa do Senhor, e sim a mesa desse grupo, pois para termos a mesa que pertence ao Senhor, devemos expressar o companheirismo com Ele e com os membros do seu corpo, que é a igreja. Aí sim, sua autoridade
e seus direitos são reconhecidos e a santidade do seu nome é mantida. Abra mão de tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Para finalizar esse assunto, lembremos do que o apóstolo diz. Comer do altar é ser participante do altar. 1 Coríntios 10, versículo 18 a 21. Sendo assim, quem estiver participando da comunhão expressa, ali na ceia, com base na mesa do Senhor, estará associado a essa mesa. E se você ou eu estivermos participando de uma outra mesa, que tem uma ceia, estaremos associados àquela mesa. E sendo assim, devemos pensar e buscar o lugar onde a expressão da comunhão com aqueles que de coração puro invocam o Senhor é demonstrada. E os aspectos que temos visto anteriormente têm que ser levados em conta e neste lugar devem ser praticados. Com certeza, temos que ajudar os que ainda não conhecem o ensino correto e procurar orientar para que consigam ver a gravidade do assunto, para que possam tomar a decisão de deixar qualquer mesa que não proclame a unidade do corpo de Cristo. Talvez você esteja se perguntando, então, onde está essa mesa que pertence ao Senhor? Pois são tantas denominações, tantas ceias religiosas, tantas mesas, por assim dizer. Quero lhe responder com muita franqueza, simplicidade e fraqueza. Ali, onde eles, sejam eles 2, 3, 5, 40, não importa o número, estão reunidos sem ter qualquer outro centro de reunião, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Ali, onde não se vincula outro nome, a não ser o nome santo do Senhor. Ali, onde não há nenhuma injustiça. Ali, onde a disciplina convém e é mantida. Ali, onde não se pratica a independência e todos se submetem uns aos outros, sem partidarismo ou controvérsia, e ao mesmo tempo todos são admitidos como parte do corpo de Cristo, mantendo assim a unidade do Espírito no vínculo da paz. E todos andam em alegria e comunhão, e corretos na doutrina e no andar de suas vidas. Ali, atentemos a esse lugar. O Senhor está ali, com aqueles que procuram viver em conformidade com sua palavra. E assim nós procuremos proclamar em atitudes e palavras que somos um corpo, com todos os santos, estejam eles conosco ou não, em qualquer lugar deste mundo. Para encerrar, quero apenas colocar sobre você e sobre mim a responsabilidade encontrada em 1 Coríntios 11, 27 a 29. Responsabilidade essa que nos fala individualmente, para que não façamos nada fora da vontade do Senhor e para que busquemos o lugar onde de fato sua mesa está sendo praticada. Ficamos hoje por aqui, na esperança de que tenha sido útil esse estudo para a sua vida. Lembrando que estou sempre disposto a lhe responder, seja qual a pergunta que você queira me fazer. Um grande abraço do seu irmão e seu amigo, Júlio, que tem vos falado neste estudo. Boa noite!